Convidamos nesse instante o Dr. Ricardo André Cabral Ribas, que irá presidir a mesa de palestras sobre o tema improbidade administrativa. O Dr. Ricardo André Ribas é advogado, graduado pela UFSC, em Direito pela UFSC, mestrando em Direito Ambiental e Urbanístico na Univale, auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas e auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Catarinense. Convidamos também os palestrantes que irão compor essa mesa. O Dr. Marcelo Harger, que irá falar sobre tutela de evidência e bloqueio de bens. Para abordar o tema improbidade na modalidade culposa, convidamos o Dr. Rui Samuel Espíndola. E para tratar do tema prescrição, chamamos o Dr. Manolo Del Olmo. O Dr. Marcelo Harger é advogado, professor, pós-graduado em processo civil pela PUC do Paraná, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor em Direito Público pela PUC de São Paulo. O Dr. Manuel Del Olmo é advogado, especialista em Direito Administrativo pela FURB e especialista em Administração Pública Municipal pela FAED de Minas e é sócio fundador do IDASC. O Dr. Rui Samuel Espíndola é advogado, professor de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral de pós-graduação lato sensu em várias instituições jurídicas brasileiras, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, imortal da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, cadeira de número 14, cujo patrono é o advogado criminalista Acácio Bernardes. Passo nesse momento, então, a palavra ao Dr. Ricardo, que irá conduzir os trabalhos. Boa tarde a todos. Como vocês já devem ter verificado, o painel dessa tarde é sobre improbidade administrativa. Lembrando que a Lei de Improbidade Administrativa esse ano completou 25 anos, e gostaria apenas de comentar que estão acusando esse painel de ser um painel Nutella, porque são todos amigos e todos com posições bastante assemelhadas e críticas em relação à Lei de Improbidade Administrativa. O primeiro a falar vai ser o Dr. Marcelo Harger, sobre tutela de evidência e bloqueio de bens. Então, antes de passar a palavra, eu só gostaria de fazer uma pequena provocação. Tem sido respeitado o direito fundamental à razoável duração do processo no caso de bens bloqueados e isso tem sido regra ou exceção. Tá bom. Alô? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Ricardo Ribas, em nome de quem cumprimento a todos os demais. Realmente, tenho que confessar, Ricardo, que concordo contigo, que pode ser que seja um painel Nutella, né, diante da similaridade de entendimentos de todos nós, que realmente somos muito amigos, e isso me torna mais confortável ao falar aqui sobre improbidade. Gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo nosso presidente do IDASC, Dr. Salomão, e também a todos os servidores do Tribunal de Contas que nos recebem aqui em sua casa. Pois bem, quando alguém ingressa no serviço público, coloca todo o seu patrimônio à disposição do interesse público. Alguém aqui é servidor público? Quem for, por favor, poderia levantar a mão? Bastante gente. Vocês sabiam disso quando ingressaram no serviço público? Quem sabia? Levanta a mão. Aí, vocês já sabiam que colocava tudo? Ah, eu já sei. É porque esses que levantaram a mão e disseram que sabiam, é porque estiveram aqui possivelmente durante uma palestra que nós tivemos aqui no evento do IDASC, creio que foi uns 2 anos atrás, onde eu não me lembro se foi um magistrado ou se foi um promotor de justiça, disse essa frase. Essa frase, naquele momento, me chocou muito. Mas, refletindo depois, eu não digo que essa frase seja verdadeira, essa frase é um absurdo, é uma besteira.
Mas, infelizmente, a impressão que tenho é que o Poder Judiciário, embora não use essa palavra, não use essa frase, mas lá, assim, subrepeticiamente, é a razão de decidir do Poder Judiciário em matéria de indisponibilidade, em matéria de bloqueio de bens. Esse entendimento do Poder Judiciário, ele se dá em um ambiente que nós temos vivido de busca pelo combate à corrupção. E veja, é sempre preciso frisar, e nós temos que frisar porque sempre que você vai fazer críticas à lei de improbidade administrativa, você corre risco de já ser taxado a pecha de corrupto ou de defensor da corrupção ou alguma coisa assim. Então vamos frisar só para essa precaução. Não defendo a corrupção é errada, mas o problema, como disse, como foi dito na abertura desse evento, são os meios de combate à corrupção. E os meios de combate à corrupção que vêm sendo utilizados no Brasil, eles, na minha visão, eles não são bons. Eles começaram com a lei de improbidade, que é uma lei extremamente ampla, que não tipifica condutas da maneira adequada. Depois surgiu a lei da ficha limpa, e veja, isso eu estou fazendo um histórico muito breve, em que se permitiu, vamos dizer assim, restrições de direitos para pessoas condenadas em segunda instância. Depois a lei anticorrupção, que permitiu a responsabilização de pessoas com base em responsabilidade objetiva. Mas além disso tudo, e esse é o maior problema, nós temos o problema das interpretações. Por que eu digo o problema das interpretações? Porque atualmente, e eu fiquei feliz em ver 2 desembargadores criticando essa postura ativista do Poder Judiciário, com interpretação tudo se consegue, com interpretação tudo se pode, com interpretação tudo se faz, até dizer o que a lei não diz, até contrariar a letra da lei. E esse é o país em que nós estamos vivendo. Nós tivemos, por exemplo, assim só pensando agora, numa realidade relativamente recente, uma decisão do STF admitindo a prisão de pessoas antes do fim do processo, em segunda instância, com decisão de segunda instância. Nós tivemos uma decisão do STF dizendo que, embora contrariamente à Constituição também, dizendo que seria possível a quebra do sigilo de dados bancários pela Receita Federal sem ordem judicial. Nós tivemos agora, mais recente ainda, uma decisão dizendo que a lei da ficha limpa vale para casos de pessoas condenadas até mesmo antes da existência da lei da ficha limpa. Ou seja, além dessas leis que já são amplas, nós temos uma interpretação que inventa, uma interpretação que cria e que cria contrariamente a todos os artigos legais, a todas as regras básicas de direito. Muitas pessoas têm denunciado uma espécie de fascismo diante desse ativismo judicial e do ativismo do Ministério Público. Eu, diante dessas acusações, eu fui estudar, fui ver o que era o fascismo, como foi a ascensão do nazismo, a ascensão do fascismo. E eu li um livro chamado A Chegada do Terceiro Reich. Na verdade, meu filho que está aprendendo a ler, quando viu o tamanho do livro, levou até um susto, né? Porque ele falou, meu Deus, papai, você vai ler tudo isso mesmo? Né? Mas é um livro do Paul Evans. E o que ele diz, em síntese, sobre a chegada do nazismo? Né? O nazismo não chegou de supetão, ele foi chegando aos poucos, ele foi solapando pequenos espaços da sociedade. Né? Então, por exemplo, existia um grupo paramilitar que resolvia as coisas no braço mesmo. Né? Então, primeiro, eles lutaram contra os comunistas. Tudo quanto era entidade de comunistas, sindicatos que eram dominados por comunistas, jornais do Partido Comunista, eles liquidaram realmente no tapa. Depois, até associações de moças, sabe? Associações de moças, tudo, eles foram tomando
aos pouquinhos. Universidades que não seguiam, foram tomando universidades, demitindo professores que não seguiam a linha nazista, tomaram orquestras, teatro, sequestraram as artes plásticas. E, a partir de um certo momento, quando eles passaram a ter um certo poder, eles começaram a afetar também o direito. E afetaram o direito fazendo o quê? Criando interpretações. Quando eles não queriam que a lei fosse aplicada, diziam, não, essa lei fere o justo sentimento do povo alemão. Algo parecido com o nosso interesse público. Fere o interesse público. Faziam leis retroativas para justificar ilícitos passados. Eles cometiam ilícito, puniam alguém, depois faziam uma lei retroativa para resolver o problema. Então, vejam, eu não estou dizendo que, obviamente, que a nossa situação é uma situação de fascismo, é uma situação nazista, mas o que eu procuro apontar é que nós temos alguns elementos de autoritarismo que estão presentes e que nós precisamos tomar cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, as consequências futuras podem ser nefastas. O que entende o Judiciário, mais especificamente o Superior Tribunal de Justiça, sobre o bloqueio de bens? Essa questão está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, foi pacificada no recurso especial 1366721, em sede de recursos repetitivos, e que diz o seguinte: a indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa prescinde do requisito do periculum in mora, ou seja, periculum in mora é perigo na demora. Independentemente, então, do perigo na demora, é possível que se decrete o bloqueio de bens, que se decrete a indisponibilidade de bens em improbidade administrativa. Eu vou tomar a liberdade de ler a ementa para que depois eu possa fazer um comentário sobre ela. A ementa diz, extrai um trecho da ementa. No comando do artigo 7º da Lei de Improbidade, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, segundo a qual os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto essa Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo. Pois bem, o que essa decisão diz, a rigor, é o seguinte: primeiro, é necessário que hajam fortes indícios de improbidade. Infelizmente, na prática, esses fortes indícios de improbidade, pelo menos é o que eu tenho visto, significa o seguinte: pediu, levou. Né? Foi substituído por um pediu, levou. É isso que tem ocorrido. Se disse o quê? Mas, embora o Superior Tribunal de Justiça diga em sentido diverso, se disse o quê? Que o periculum in mora é implícito. Ou seja, eu não preciso demonstrar que vai haver algum tipo de perigo para a concessão de uma liminar. O fundamento seria o artigo 7º da Lei de Improbidade. Quem tiver acesso a esse artigo, por favor, peço que dê uma olhada, e parágrafo 4º do artigo 37, agora, da Constituição Federal. Continuando o resumo dessa decisão. Segundo a decisão, o periculum in mora seria presumido em favor da sociedade. No teor do acórdão, você verifica uma expressão que é a seguinte: indubio pro societate. Indubio pro societate. Na dúvida, em favor da sociedade. Segundo a decisão, não seria razoável exigir comprovação de atos concretos de dilapidação do patrimônio para que eu pudesse dar
uma liminar. Por quê? Porque tratar-se-ia, olha só que coisa, de algo chamado tutela de evidência. E a tutela de evidência, segundo a decisão, seria o seguinte: nas situações em que há grande possibilidade de o autor ter razão, basta, em virtude disso, demonstrar o fumus boniuris ou a verossimilhança. É isso que o judiciário decidiu. Ele criou naquele momento algo chamado tutela de evidência, que não tinha previsão legal, pelo menos não com esse nome, no nosso ordenamento jurídico. Quais foram os fundamentos legais dessa decisão? O primeiro foi o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Depois de eu ler esse artigo, alguém percebe aqui algum tipo de requisito para concessão de liminar, para concessão de uma tutela de urgência, de alguma... Veja que o artigo nada dispõe acerca de requisitos sobre tutela de urgência. Apenas o que o artigo diz é o seguinte: que poderá, sim, haver a indisponibilidade de bens, mas como na forma e gradação previstas em lei. Ou seja, o artigo 37 nunca disse que haveria uma tutela de evidência. O artigo 7º, que é o segundo fundamento, ele dispõe o seguinte: quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. O parágrafo único desse artigo 7, por sua vez, dispõe o seguinte: a indisponibilidade a que se refere o caput desse artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Vejam que aqui, mais uma vez, você não fala em nenhum requisito processual para concessão de algum tipo de medida liminar. Na verdade, o que esse artigo garante é que a autoridade administrativa represente ao Ministério Público, quando houver a possibilidade de haver improbidade administrativa, para que o Ministério Público, este sim, requeira a indisponibilidade dos bens ao juiz. Veja que o que o caput do artigo 7º traz é uma vinculação quanto ao ato de representação. O ato de representação ao Ministério Público, ele se torna um ato vinculado. O caput do artigo 7º, né, ele faz o quê? Ele edita um comando que obriga a administração pública a praticar um ato administrativo de representação. Aquele que conduz o inquérito, ao tomar notícia de algo que possa ser improbidade administrativa, tem o dever de representar o Ministério Público. É isso o que diz esse artigo. Ele disciplina um ato que precede ao processo judicial. É um ato a ser feito na esfera administrativa. Agora vejam, o Ministério Público, obviamente, ele não fica obrigado a acatar essa representação. O agente ministerial pode, de acordo com seu livre convencimento, optar entre ingressar ou não com algum pedido de indisponibilidade de bens. Agora vejam, o parágrafo único, né? Vou repetir. A indisponibilidade a que se refere o caput desse artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Vejam que o parágrafo único, ele dá o conteúdo da providência a ser requerida pelo Ministério Público. Ou seja, o pedido deverá abranger o quê? O ressarcimento do dano ou o acréscimo patrimonial ocorrido. Se ocorrerem os dois, né? Mas vejam, mais uma vez, não se fala em requisito processual nenhum, se fala no conteúdo do pedido, mas não em requisito processual. Obviamente, os requisitos processuais, de acordo com a própria lei de improbidade, que no artigo 17 remete ao Código de Processo Civil, seriam os requisitos para concessão de liminares em geral. Por quê? Porque estes dois dispositivos invocados, eles não se prestam
a fundamentar nenhuma liminar. O que aconteceu, na verdade, foi aquele problema que eu já vinha denunciando no início. Foi uma interpretação criativa cheia de boas intenções. Ou seja, com o objetivo de resguardar o interesse público, o Superior Tribunal de Justiça criou uma espécie de tutela que não existia no ordenamento jurídico. Vejam que não houve nem mesmo uma interpretação ampliativa, porque o campo semântico desse artigo, ele não abrigava essa possibilidade. Não havia qualquer requisito ali previsto para decretação de disponibilidade de bens. Como vocês podem ver pela leitura que eu fiz do artigo, não era disso que se tratava. Ou seja, com o objetivo de assegurar o ressarcimento de danos ao erário, o STJ procurou criar uma norma, entre aspas, boa. Né? Criou norma. E chamou essas regras que ele criou, dizendo que prescinde o periculum in mora, de tutela de evidência. Pois bem, esse nome utilizado pelo STJ, ele é muito importante para a compreensão de como as coisas devem se dar a partir da vigência do novo CPC. E por que eu digo isso? Porque tutela de evidência, ela passou no novo CPC a existir no nosso ordenamento jurídico. Há um artigo tratando justamente da tutela de evidência e justamente com este nome, que foi o mesmo nome utilizado pelo STJ quando criou aquela regra. Então, se antes o STJ ele poderia, né, eu não acho que poderia, mas fez, então, criar uma baliza à margem da lei, agora ele passa a ser submetido à lei. Qual lei? O Código de Processo Civil, que disciplina a tutela de evidência. Qual é a grande importância disso? A grande importância disso é que, no Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão de tutela de evidência, eles são maiores do que aqueles requisitos antigamente considerados pelo Superior Tribunal de Justiça. Aonde está prevista a tutela de evidência? Está no artigo 311 do CPC. O artigo 311 diz o seguinte: a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando? Ou seja, a tutela de evidência será concedida independentemente de periculum in mora, que é o que o STJ havia decidido, quando? Primeiro, ficar caracterizado o abuso de direito de defesa, o propósito protelatório da parte. Segundo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Terceiro, né, o terceiro tem a ver com o contrato de depósito, então não se aplica ao caso da improbidade. Quarto, a petição inicial for instruída com prova documental suficientemente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Essas são as hipóteses de concessão de tutela de evidência. Agora, há ainda uma peculiaridade que consiste no seguinte: é somente na hipótese do inciso 2 que é possível a concessão de medida liminar. Isso está no parágrafo único do mesmo artigo. O que diz o artigo 2, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, vamos explicar esse dispositivo. Quando é que se pode, então, a partir do novo Código de Processo Civil, conceder uma liminar em tutela de evidência? Primeiro, quando as alegações, são requisitos cumulativos. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas, e vejam que o artigo usa a palavra apenas documentalmente. Ou seja, a única prova hábil a comprovar as alegações do autor deve ser a prova documental. Ou seja, não se pode conceder tutela de evidência em processos nos quais se exija
prova ou realização de perícia. Por quê? Porque ele é muito claro, apenas documental. Veja que não é mais um juízo de probabilidade, como dizia a decisão do STJ em recursos repetitivos. O que se trata aqui é de uma verdadeira certeza do fato. É um caso onde somente se poderia julgar improcedente quando os documentos se mostrarem viciados. Tamanha a força probatória dos documentos que se apresenta ao juiz. Na verdade, a razão para se antecipar a tutela, liminarmente, é que, em virtude dos documentos apresentados, a defesa a ser feita seria improcedente. O direito da parte, para que se conceda, então, essa tutela de evidência, ele teria que ser tão óbvio que pudesse ser reconhecido de imediato pelo juiz. E é por essa razão que se usa essa palavra evidência, tutela de evidência. As afirmações de fato já são evidentes, as afirmações de fato já estão provadas. Ou seja, mesmo no início do processo, os elementos necessários à convicção acerca da decisão de mérito do juiz já foram juntados aos autos. A prova é completa, permite que o juiz analise de modo amplo o quadro fático. Ou seja, a evidência ela é algo a mais em relação à mera probabilidade. O que o Código de Processo Civil, então, exigiu é um requisito probatório maior do que aquele previsto na decisão do STJ, em recursos repetitivos, que foi dada anteriormente à vigência do novo CPC. O segundo requisito é que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ou seja, é preciso que haja uma certeza de fato e uma certeza de direito. Não se discute mais os fatos nem o direito, por isso se concede liminar em tutela de evidência. É isso o que o Código de Processo Civil passou a dizer, e por conta do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, que remete ao Código de Processo Civil, passa a ser aplicado também em matéria de improbidade. Mas então, o que muda efetivamente? O que muda é o seguinte, ou seja, primeiro, não basta mais o mero juízo de probabilidade, é um juízo de certeza. Não basta mais verossimilhança, é preciso certeza de fato. Exige-se muito mais do que um juízo de probabilidade. Não é mais razoável criar algo sem que haja essa plena certeza. A partir do novo CPC, a única prova que serve para consubstanciar a concessão de uma liminar é efetivamente a prova documental. Ou seja, ou se prova tudo desde o início com documentos, ou não é caso de concessão de tutela de evidência. Foi isso o que ficou estipulado pelo CPC. Pois bem, vejam que, em princípio, está tudo correto, agora nós temos uma lei a disciplinar a tutela de evidência, ou seja, o entendimento que ainda está em vigor do STJ precisa ser reformado, parece tudo simples. Existe um grande problema, e esse problema, que já foi apontado aqui por diversos palestrantes que me antecederam, mas que eu constatei na reforma trabalhista. O que a reforma trabalhista tem a ver com o direito administrativo que nós estamos tratando aqui? É que existe um dispositivo na reforma trabalhista que diz o seguinte: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Ora, a reforma trabalhista se disse que o judiciário não pode restringir direitos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei, mas isso não é básico? Isso não é o tal do princípio da legalidade? Né? É o princípio da legalidade, mas tiveram que escrever isso, né? Para dar um puxão de orelha no judiciário. Por quê? Porque se não der com esse puxão de orelha, pode ter certeza que quando você precisa escrever uma coisa dessa é porque não vai ser respeitado.
né? Só que, quando você está falando de matéria de improbidade, e aí respondendo à provocação do doutor Ricardo, né, nós temos uma situação que muitas vezes você pode tornar indisponível o patrimônio de algumas pessoas por 10, 15, 20 anos. E aí depois de 20 anos, né, você tem absolvição. E durante aquele tempo, a pessoa ficou com todo o seu patrimônio indisponível, né? Olha que bonito. Como é que se conserta uma coisa dessa, né? É preciso que o judiciário perceba que a autoridade do juiz ela está na lei. Qualquer coisa à margem da lei não é direito, não é interpretação constitucional, é malandragem mesmo. Quando o judiciário deixa de aplicar a lei, o judiciário perde a razão. Por quê? Porque, e vejam que tem pessoas que vibram, né, quando vem o judiciário, ele está punindo aquele corrupto. Só que tem um problema, gente. Se a lei não protege o teu adversário, ela não vai te proteger também quando chegar a tua vez. Vejam que a interpretação que serve para os nossos adversários, ela vai servir para nós no dia de amanhã. E esse é um grande problema. Nós não podemos ficar aquém do que a Constituição diz, mas nós também não podemos ir além dela. Nós não podemos agir onde a Constituição não determinou que se haja. Quando eu pretexto de punir aquele que descumpriu a lei, eu mesmo descumpro a lei, eu perco a razão. Eu perco a razão. Quando eu abuso do meu poder, eu abuso da minha autoridade. E olha, gente, em abuso de poder, esse, sinceramente, é um campo onde não faltam autoridades no assunto. Bom, muito obrigado, gente. Agradecendo e parabenizando o Dr. Marcelo Harger pela brilhante exposição. Passo sem mais delongas a palavra ao Dr. Rui Samuel Espíndola, que, para quem conhece o Rui, ele dispensa qualquer tipo de provocação, então não vou fazer. Boa tarde a todos. Agradeço aos meus ilustres colegas do IDASC, na pessoa do nosso presidente Salomão Ribas, pelo convite para, mais uma vez, nessa 7ª edição deste congresso, me fazer presente no privilégio de falar-lhes sobre um tema tão caro como a improbidade. Saúdo os meus companheiros de mesa, meus queridos amigos de longa data, Dr. Manolo Delômono, Marcelo Harger e o nosso presidente neste momento, Ricardo Ribas. É uma alegria estar com vocês nessa mesa, a gente gravar isso na nossa memória adiante. Rui, desculpa, eu esqueci de dar o título da tua exposição, da modalidade culposa, improbidade administrativa na modalidade culposa. Perfeito. E também gostaria de saudar toda a plateia na pessoa do meu querido sócio e amigo, Dr. Rodrigo Valgas dos Santos, que é um dos fundadores, um dos que capitaneou a institucionalização do Instituto, a fundação do Instituto, há 12 anos atrás, né? Então estamos vivendo esse momento, mais uma vez, pela sua 7ª edição, por pessoas como o Rodrigo, Dr. Salomão e outros companheiros que são fundadores do Instituto. Bem, eu sempre assumo, em momentos como esse, o dever da crítica. O dever da crítica que nos lembra o Machado de Assis, num texto muito rico, que antes de tudo, antes de ser o literato que foi, era um crítico. E o dever da crítica, o dever da reflexão. Nós vivemos a dizer, a reproduzir pelos meios de comunicação, dos mais distintos lugares, que o Brasil é o país da impunidade. Santa injustiça, demoníaca injustiça. Nós punimos muito e punimos mal. E punimos muito e punimos mal com a lei de improbidade. Uma lei que veio a lume em 1992, uma lei instrumentalizada com muita honra, com a técnica possível daquele momento, pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Foi uma lei pensada a partir do olhar de órgãos de acusação de então,
Uma lei que queria instituir caminhos mais rápidos, porque entendia-se que o processo penal não era suficiente para punir o que se entendia como corrupção naqueles idos de quarto de século atrás. E veio uma lei que estabeleceu hipóteses de sancionamento, mas não criou tipos criminais, porque não estabeleceu nas suas hipóteses legais sanções privativas da liberdade, embora tramite no Congresso Nacional um projeto de lei que quer transformar todos os tipos não criminais, administrativos e sancionatórios da lei de improbidade em tipos criminais. Tramita esse projeto de lei, esse insólito projeto de lei, para quem tem apreço pelo direito penal, pela dogmática penal, e também porque tem apreço pelo direito sancionador administrativo. Então, esta lei veio com a finalidade, sim, de estabelecer ritos mais expeditos e de estabelecer várias hipóteses de sancionamento, mas utilizou-se de técnicas, nas suas hipóteses, no artigo 9º, nós temos as improbidades administrativas decorrentes de atividades que levam ao enriquecimento ilícito do agente público ou daquele que trabalha com o poder público. No artigo 10, temos as hipóteses de dano ao erário, de mau barateamento do erário, de lapidação do erário, 21 hipóteses ali elencadas. No artigo 11, nós chegamos ao exagero de tratarmos improbidade como violação a princípios. Ora, os princípios, pela sua estrutura normativa e linguística, não podem ser, eles por si só, hipóteses de qualquer sancionamento, porque princípio indica um valor, não descreve com um verbo um comportamento que possa ser punido. Violar o princípio da impessoalidade, ele por si só, não pode constituir, porque gera uma grande insegurança jurídica, um tipo baseado, fundado apenas na violação a um princípio. Violação ao princípio que se defendia era a possibilidade de invalidação de atos administrativos, em ações populares, em ações anulatórias de atos jurídicos, em mandados de segurança. Então, a violação ao princípio para este fim, para o fim de desconstituição de efeitos jurídicos a um ato jurídico. Mas tomar a violação a um princípio como uma situação em que se ensejará uma sanção à pessoa do agente, a restrição aos seus direitos, às suas liberdades, isso nunca se pensou até vir a lume a Lei de Improbidade em 1992. Mas o meu tema é falar sobre a modalidade culposa. Por que falamos da modalidade culposa? Por óbvio, nós temos as hipóteses dolosas de improbidade. E a Lei de Improbidade, no artigo 5º da Lei de Improbidade, e no artigo 10, fala nas hipóteses de culpa e improbidade. Pacificou-se na doutrina e na jurisprudência, embora alguns setores minoritários defendam que quaisquer dos tipos do artigo 9, enriquecimento ilícito, ou dano ao erário, ou mesmo na violação de princípios, admitiria as hipóteses de culpa. Mas não é esse o entendimento que prevaleceu no STJ. Mas quero que vocês reflitam comigo o seguinte: uma lei de improbidade, uma lei que descreve tipos de improbidade, trabalha com a ideia do ímprobo, do ato ímprobo, do ato desonesto. Pensemos que alguém possa ser desonesto por imperícia, por negligência ou por imprudência. Em termos lógicos, é incompossível ser honesto, agindo de boa fé, mas de forma imperita, e ser ímprobo. Não há uma relação de lógica, ou você... A improbidade, a desonestidade exige a intenção em ser desonesto. Exige a vontade, a concorrência da vontade e o ânimo de praticar uma conduta vedada por lei e atingir o seu fim vedado, não prescrito, né? Ou prescrito de forma condenatória, de forma sancionatória. Então, criar um tipo de improbidade culposa é algo insólito, muito insólito. Simplesmente com o ânimo de
deixar uma legislação punitiva com o seu braço, os braços da lei, os braços de estivador da lei, como diz o Chico Buarque, é de ter uma lei ainda mais sancionadora, ainda mais dura, ainda mais trazendo hipótese de sancionamento. E as sanções são extremamente graves da lei de improbidade. Se algumas dessas hipóteses levam à lesão, processos administrativos, muitos processos administrativos disciplinares podem ser acionados. O sujeito conduziu de forma inepta um veículo, ou dirigiu no horário fora do expediente e bateu o veículo, você tem um processo disciplinar para isso, você tem a suspensão, você tem a advertência. Há o poder hierárquico da administração pública, mas com a lei de improbidade, o que também se quis, não confessadamente, por certo, foi uma certa usurpação do poder disciplinar da administração pública brasileira. Não é incomum que o sujeito cometa uma infração disciplinar, cometa várias, sofra o processo, seja absolvido. Eu já vi várias hipóteses dessa natureza, já defendemos, eu e o Rodrigo, no nosso escritório, isso. Um caso emblemático para nós, uns 6 anos atrás, um comissário de polícia sofreu um desafeto de um promotor e de uma juíza no interior do estado de Santa Catarina, houve representação contra ele por 4 fatos que, isolados, representariam muito pouca coisa, e ele foi processado pela comissão disciplinar da Polícia Civil, e a Polícia Civil, nos 4 fatos, depois de uma ampla análise, de uma ampla investigação, o absolveu. O Ministério Público, descontente com aquele resultado, ao invés, digamos, instar a autoridade policial disciplinar e saber as razões pelas quais, ou estudar o processo e verificar se ali houve uma condescendência criminosa, houve uma tolerância com uma infração disciplinar, o que fez? Entrou com uma ação contra o servidor público, discutindo todas aquelas hipóteses que eram infração disciplinar, numa ação de improbidade, pedindo multa de até 100 vezes o salário dele, que não tinha no processo disciplinar, pedindo a perda da função pública, pedindo a suspensão dos direitos políticos, tudo aquilo que não era possível no processo disciplinar. E obteve parcialmente isso. Não obteve a perda da função pública, mas 20 salários. 20 salários de um dos tipos. Uma das infrações é que havia uma disputa entre um casal, o marido foi fazer o BO, a mulher também quis fazer o seu registro, ele se negou a fazê-lo. Olha, você vai no devido tempo. Essa era uma, e as demais eram desta natureza, e conseguiu uma sentença em primeiro grau, depois reformada pelo tribunal, absolvendo de tudo, mas o cidadão tramitou durante 4, 5 anos o processo, ficou afastado por 1 ano e meio, entrou em depressão, quase matou-se, ameaçava matar-se algumas vezes, levava a nós, advogados, a uma insegurança, a uma angústia muito grande. Conseguimos, mais 20 salários puniu, e a suspensão dos direitos políticos, de uma atividade policial que nada tinha a ver com atividade, com mandato, com políticos. Então, o que eu quero dizer-lhes com isso? Esta lei, ela pode ser utilizada de maneira abusiva, e tem sido utilizada de maneira abusiva. Mas abusiva não tanto pelo ânimo, que já é forte, dos órgãos de persecução do Ministério Público ligados à moralidade administrativa. Tem 2 problemas mais severos. É a estrutura legislativa desta lei, que tem tipos muito abertos. São condutas que você pode confundir um ato de mera irregularidade ou de mera ilegalidade, e está pacificado também que a mera ilegalidade ou irregularidade não levam a uma improbidade. Todavia, quem trabalha com esses processos sabe que o Ministério Público, com a maior tranquilidade, sem um pingo de responsabilidade, sem pagar nada a ninguém quando a ação é julgada improcedente, descreve um fato e enquadra no 9º, no 10º e no 11º artigo da Lei de Improbidade. É uma pesca com tarrafa. Para os mais velhos sabem o que é isso. Pega uma rede bem grande, joga no mar, e o que puxar, o que vem de lá é peixe, né? Então, uma atitude irresponsável, uma imputação irresponsável, que o sujeito, se ele não é pego pelo 9, é pego no 10, se não é pego no 10, é no 11.
E não há uma dogmática para a dosimetria disto. Não há. Nós estamos falando aqui de modalidade culposa, que é a situação que o sujeito não quis aquele resultado lesivo, ele não quis violar a lei, mas violou um dever de cuidado e por imperícia, negligência ou imprudência, ele acabou gerando um prejuízo. E o prejuízo aqui deve ser efetivo e real na hipótese do 10. Não um dano presumido, não um dano in re ipsa, como há uma corrente no STJ capitaneada pelo ministro Herman Benjamin, que foi o autor intelectual há 25 anos atrás desta lei, foi um dos grandes autores. Todos os, digamos, os reacionarismos, as posturas retrógradas com relação ao tema dos direitos fundamentais, do due process of law, na lei de improbidade, vem, de alguma forma, da boa cabeça deste ministro. Capitaneia os atos, as grandes restrições, a ideia de que a prescrição, o que aconteceu no mandato anterior, estende a prescrição é dele, né? Essa ideia, o que o Dr. Marcelo Harger colocou aqui, da ideia de que você não precisa ter o periculum in mora, é dele, com o referêndum dele. Então, as grandes situações de que, sob o ângulo do direito penal, se diria que são grandes retrocessos medievais no processo penal, no processo de improbidade. Como nós não temos, então, a legislação é ampla, mas nós temos, pior do que a legislação, nós não temos uma dogmática consolidada. Não há um estudo sistemático nas faculdades de direito. A improbidade é ainda um pequeno capítulo dentro do direito administrativo, quando o professor pode lecionar. Não temos uma estrutura legal e doutrinária apta. Os primeiros livros escritos no Brasil foram, a maioria, feitos por promotores de justiça. Muito poucos advogados escreveram sobre isso no começo. Muito poucos. Mas a maioria por promotores. Tanto a legislação eleitoral quanto a legislação de improbidade, a maior parte de promotores. E, às vezes, muitos, naquela época, promotores sem uma formação acadêmica, sem um mestrado, sem um doutorado, promotores estudiosos, concurseiros, mas que, às vezes, encheram as primeiras páginas doutrinais sobre o assunto de eu acho aquilo, eu acho isso, e carecendo dos grandes aportes do direito, né? Enfim, então, quando eu falo de situação de modalidade culposa, isso, ainda bem que não é muito comum alguém ser condenado por culpa. Mas pior do que isso é alguém ser condenado, e isto ocorre muito, e ocorre em Santa Catarina, em muitos foros de Santa Catarina, que o juiz condena sem sequer cogitar da presença do elemento subjetivo do estado anímico do agente, se culpa ou se dolo. Nós temos vários processos que não, simplesmente o promotor, se a modalidade é culposa, numa imputação responsável, séria, o promotor deve descrever o comportamento culposo e dizer se foi por imperícia, por imprudência ou negligência, descrever o fato, porque essa ideia que a pessoa só se defende dos fatos, isto é uma grande traição ao devido processo legal. O novo Código de Processo Civil diz que o princípio da não surpresa, porque às vezes você defende do fato e o juiz, você defende do fato, toda a tua argumentação é no artigo 9, não tem enriquecimento ilícito, é um fato. No final o juiz não teve dano ao erário, enriquecimento não teve, mas teve dano ao erário, não teve enriquecimento nem dano, mas teve violação ao princípio da impessoalidade, e você então recebe uma sentença diferente daquela que você imaginava, a discussão era outra, né? Então a imputação muito larga permite essas circunstâncias. Então, assim, na modalidade culposa, para que haja um enquadramento nessa situação, tanto a inicial acusatória, que é uma petição inicial, a ação de improbidade, embora seja um processo cível, mas é um processo em contraditório e é um processo acusatório, porque ele descreve um comportamento humano que, ao fim e ao cabo, haverá uma decisão dizendo culpado ou inocente. Então é preciso termos todos os cuidados, e a iluminação dos tipos penais do processo deve vir, eu não digo transpor toda a legislação penal e processual penal para a lei de improbidade, mas deve estar iluminada com isso. Então o ponto da situação da modalidade culposa, alguns têm várias correntes para defender isso. Alguns dizem que a formulação pelo legislador da hipótese culposa seria inconstitucional, porque seria
seria malferir o devido processo legal, malferir a razoabilidade, malferir o princípio da responsabilidade objetiva, da responsabilidade subjetiva que está na Constituição, o devido processo legal, estabelecer uma improbidade culposa. Porque ou você é ou você não é desonesto, ou você cometeu um ato ímprobo ou não o cometeu, e tem que concorrer à vontade. Agora, por imperícia e por imprudência. Então, umas teses mais radicais defendem isso, mas isso não foi acatado. Outros defendem que em todas as hipóteses do artigo 9, como Afonso Guizzo Neto, que palestrou hoje de manhã, ele num livro mais antigo, que ele escreveu há muitos anos atrás, ele com uma corrente minoritária, defende que tanto no artigo 9, como no 10, quanto no 11, é possível haver a condenação por improbidade culposa. Mas essa tese não vingou. A tese que vinga na jurisprudência é que só no 10 pode haver a improbidade culposa, que é o que fala sobre dano erário. Mas junto com o dano erário seria o elemento objetivo do tipo de improbidade do 10. O comportamento teria que levar a uma situação de dano efetivo, real, comprovado, não dano presumido. Com uma mera dispensa indevida de licitação sem prejuízo, você fez uma dispensa indevida, mas a licitação foi feita, o serviço prestado foi dentro do preço de mercado, a administração auferiu os benefícios daquele serviço, né? Então, está querendo se construir, está já uma corrente minoritária na jurisprudência do STJ, capitaneada pelo ministro Herman Benjamin. A ideia é que nessa hipótese, se o 10 se concretiza, tanto na forma culposa ou dolosa, mesmo que não tenha havido um dano efetivo, e o dano seria presumido. Esse tipo de entendimento apenas eleva a força do Estado para restringir as liberdades e os direitos, e leva à possibilidade de mais pessoas terem os direitos políticos suspensos, a perda dos seus cargos, por situações que, às vezes, se fossem deduzidas de um processo disciplinar, haveria uma advertência, haveria uma suspensão. Então, é muito delicado trabalharmos com a ideia de culpa. E ainda outras correntes que dizem que a culpa que se cogita deveria ser a culpa grave. E essa também é uma tendência que ainda bem que está sobrelevando na jurisprudência, embora há correntes dizendo que a culpa leve ou a culpa levíssima também poderia levar à improbidade administrativa. Penso que é preciso ponderar essas circunstâncias. Creio que há um acerto na jurisprudência a entender que a modalidade culposa seja só no 10, e se no 10, que seja a modalidade de culpa grave. Mas também penso que deve-se prevalecer a jurisprudência e não ser alterada, que só a culpa grave em face de um dano real e efetivo e não de um dano presumido. Porque isso, às vezes, pode até levar, além de um sancionamento desproporcional e indevido, um enriquecimento do próprio Estado, porque nesses tipos de improbidade há multas, e há muitas vezes elevadíssimas. Então, o que eu queria dizer-lhe sobre esse assunto, mas há um dado interessante, isso não vi nenhum dos autores que tinha a oportunidade de estudar na literatura. O artigo 10, ele tem 21 incisos, e alguns incisos inclusos em 2014, em 2015, de uma balbúrdia, de uma lei de uma péssima técnica. Chega o 20 e o 21, o 20 e o 21 do artigo 10 da lei de improbidade, eles têm idêntica redação, ponto e vírgula. É tão mal feita esta lei e as reformas que foram postas sobre ela, que o 20 e o 21 é a mesma redação, sem uma explicação plausível, né? Então, o desapego do legislador, estas reações, você vê um caso de improbidade, um caso que dá repercussão nacional, altera-se a lei, aumenta-se as penas, uma irracionalidade do legislador penal, do legislador de improbidade muito grande. Mas, nesses incisos todos, somente o inciso 10 e o inciso 19 falam em agir negligentemente. Por exemplo, diz o artigo 10, constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º, que é município, Estado, autarquias, empresas públicas, enfim. O que diz o inciso 10? Diz, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. E o artigo
19, o inciso 19 do artigo 10, fala em agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Então eu entendo que, além de tudo, só nessas duas hipóteses específicas, haveria a possibilidade de a condenação por culpa. Porque a modalidade culposa no direito penal ou dolosa precisa estar pré-colocado na norma penal. Os tipos de infrações culposas ou dolosas, elas estão previstas previamente. O princípio da legalidade penal também é transportável, também é exigível nas sanções de improbidade. Penso que, diferentemente de todas as coisas que estudei, que uma condenação por improbidade culposa só deveria ser no 10 e no 19, porque só ali o legislador descreveu uma conduta, ainda que com verbos mais largamente, porque agir negligentemente na arrecadação de tributos, a arrecadação tributária é algo complexo, muito grande. Desde a formulação da legislação, desde a execução pelos órgãos de administração, desde o procedimento tributário, o lançamento, a atitude dos fiscais, as atitudes de cobrança, de inscrição endividativa, é um processo complexo. Então, penso que só no 10 e no 19, mas toda vez que os livros tratam das hipóteses do 10, do 9 e do 11, simplesmente se ocupam do caput, poucas vezes aprofundam muito, salvo os livros de comentário de legislação, as hipóteses que estão descritas. É importante no direito sancionador, seja de improbidade, seja no penal, que as hipóteses as hipóteses legais que levam a uma sanção, ou que podem levar a uma sanção, que os elementos objetivos, que são os comportamentos que, se ocorrentes, fazem a subsunção na norma, e o elemento subjetivo, o estado anímico do agente, se agiu com dolo ou não, dolo direto, dolo indireto, dolo eventual, ou culpa, e o tipo de culpa. É preciso que a norma sancionadora descreva isso com precisão. E por que isso é necessário? Porque você está lidando com os bens mais caros de uma pessoa num processo acusatório desta natureza. Uma decisão de improbidade, mesmo aquela decisão que apenas indisponibiliza bens, é uma chaga muito grande para alguém. Quem tem patrimônio e tem uma indisponibilização de bens, não consegue mais, por exemplo, empréstimos bancários. Os empresários que têm patrimônio não conseguem, o banco não empresta dinheiro para as pessoas que têm bens indisponíveis. E não é incomum que o tema, que a causa de pedir esteja a tematizar 10, 20 ou 30 mil reais, e que numa indisponibilidade irrazoável se indisponibilize 1 milhão, 2, 3 milhões da pessoa processada. Então, um excesso de indisponibilidade que não poderia ocorrer, por exemplo, na execução de uma sentença na fase de penhora. O excesso de penhora não pode haver, e a penhora pressupõe todo o trâmite, todo o due process, toda a produção probatória em uma sentença exauriente. Como fazer isso em decisões de indisponibilidade e como ter uma indisponibilidade em situações culposas? Mas nós estamos falando de uma modalidade que eu diria de muito pouca importância prático-forense. Porque nenhum promotor, eu não vi até hoje, nenhum promotor em Santa Catarina, em nenhum acórdão que eu li do STJ, que tenha descrito a modalidade culposa, ou que tenha muito pouco o faz, dizendo que o ato cometido como ímprobo é doloso. Talvez estejam fazendo agora, mas em muitas ações que nós temos nos últimos 20 anos, não se tinha cuidado com isso. Tanto que pedimos ações rescisórias perante o Tribunal de Justiça, porque houve processos em que o promotor não falou que era doloso nem culposo, a defesa não se defendeu que era doloso ou culposo, o juiz condenou sem dizer se é doloso ou culposo, foi ao tribunal, o tribunal diz o dolo é evidente, o dolo sem ninguém ter tematizado isso. E nós estamos em ação rescisória dizendo que houve um julgamento extra petita na medida em que não houve imputação de dolo.
ou de culpa. Não houve o debate processual em primeiro grau. E o tribunal vem e disse que é ímprobo na forma máxima, na dolosidade máxima. O tribunal inova na argumentação, sem que tenha havido um pedido da acusação, sem que tenha havido uma situação própria para isso. Então, a modalidade culposa, embora a relevância que estamos dando nesse painel, infelizmente, pela má técnica processual, pela falta de uma dogmática que compreenda os tipos de improbidade, não como tipos criminais, mas tipos que precisam ser bem compreendidos segundo uma teoria do dolo ou da culpa no ângulo da improbidade, tendo em conta sempre como referenciais técnicos e dogmáticos o direito penal, que é um caminho mais seguro para iluminar a construção nessas circunstâncias. Era isso que eu teria a dizer a vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rui, pela brilhante exposição, como de costume. E antes de passar a palavra para o Manolo Dellomo, eu gostaria de pedir que o doutor Rui fizesse uma dedicatória aqui no livro dele que eu comprei. Os dois palestrantes, quando eu fui avisar que faltava 5 minutos, eles encerraram. Então, vou passar a palavra diretamente aqui para o doutor Manolo Dellomo, que vai falar sobre prescrição. Doutor Ricardo Ribas, presidente dessa mesa, meus colegas, doutor Marcelo Harger, doutor Rui Samuel Espíndola, é uma satisfação, uma honra estar com vocês, ainda que adjetivado de Nutella o nosso painel, não é? Mas não é sem razão. Nós que exercemos a defesa, que militamos tecnicamente no exercício da defesa dos nossos constituintes, temos visto tantos absurdos quanto são aqueles atos de corrupção a trazer indignação aos controladores, também são os absurdos que nós temos visto e que aí então nos faz sermos críticos, bastante críticos em relação àquilo que temos visto da aplicação da lei de improbidade. Antes de começar, eu quero ainda externar um agradecimento ao Dr. Salomão Ribas Júnior, presidente do nosso IDASC, aos meus colegas, ao Dr. Rodrigo Valgas, que está aqui, ao Dr. Joel, que não está aqui, mas e ao Dr. Marcos Probst também, que foram os colegas que modelaram este evento e estão de parabéns e muito gentilmente nos convidaram a essas breves palavras. Muito bem, o meu tema é a prescrição e começo falando a respeito desse instituto, porque possivelmente temos aqui pessoas não iniciadas nas letras jurídicas, ou pelo menos não acostumadas, ainda que já iniciadas nas letras jurídicas, mas não acostumadas ao processo judicial. Essa prescrição, ela lida com o tempo jurídico, ela lida com um instituto que diz respeito a não contra o direito em si, mas a neutralização de uma consequência jurídica em face de um tempo jurídico. É trazer para o tempo uma consequência no plano daquelas pessoas a quem a norma jurídica se referiu. A prescrição atinge a ação em sentido material, que é o poder agir, e não o direito objetivo. Ela não extingue o direito, como já disse, ela gera uma exceção contra quem não exerceu sua pretensão jurídica resistida injustamente. Então, nós temos entre os fundamentos dessa prescrição a necessidade da segurança nas relações sociais, e aí passo a comentar. Nós não poderíamos ter uma sociedade em paz se não fôssemos capazes de, com uma decisão judicial, trazer a pacificação daquela relação que esteve em conflito. E isso o judiciário faz com a sentença que transita em julgado, com entrega da jurisdição. Mas se nós acreditamos
que justiça tardia não é justiça, não podemos permitir que essa persecução penal, porque é uma persecução penal, como já vimos, que é a sanção dos atos de improbidade, possa ser feita muitos e muitos anos depois do ocorrido. Porque isso traria, no momento desse sancionamento, muito mais problemas do que a solução. Traria muito mais uma sensação de perseguição e de desacerto do que recompor o patrimônio público e trazer uma sanção para aquele que foi faltoso, que foi desonesto, que foi ímprobo. Então, a necessidade de segurança nas relações sociais, ela faz com que nós tenhamos o instituto não só da prescrição, como o instituto da decadência também. A presunção de que a inércia decorre da incapacidade do autor fazer prova da sua pretensão também é um dos fundamentos da prescrição. Então, a prescrição está baseada naquela presunção de que se o autor até agora não ajuizou uma ação é porque ele não tem prova para isso, não é? Um outro fundamento da prescrição é punir a negligência do autor. A ação de improbidade, ela tem como autor o ente público que foi prejudicado pelo ato desonesto e também o Ministério Público. Se esses dois atores, num determinado tempo, eles não agem, eles não ajuizam a ação visando sancionar o culpado, o suspeito, então, nesse caso, é justo que se pacifique a relação social, se consolide a situação até ali e se deixe, então, de impetrar qualquer tipo de medida judicial contra aquele que supostamente um dia cometeu um ato ímprobo. E também, por último, fundamento da prescrição, evitar que o autor, com adiamento, aumente as dificuldades da defesa e prova do réu. Esse, a meu ver, o mais importante dos fundamentos da prescrição. Porque se nós pudéssemos ajuizar uma ação de improbidade, digamos, 25 anos depois de ocorrida, e isso não é estranho, não é? Isso pode acontecer, nós temos registros, na maior parte das prefeituras, nós temos registros até para além disso, eu mesmo tenho escritório num prédio onde tem o arquivo histórico da minha cidade. Não seria difícil passar ali uma tarde no arquivo histórico, identificar a partir de documentos oficiais ou mesmo de recortes de jornal, né, em especial esses recortes de jornal para identificar aquilo que virou notícia à época, de que esse servidor fez isso, de que aquele prefeito fez aquilo, de que alguém, enfim, causou algum dano, seja doloso ou culposo. E aí, a partir disso, então, ajuizaram uma ação 25 anos depois. Obviamente que aquela pessoa que foi processada, ela não está esperando a ação 25 anos depois de ter exercido uma função pública, não é? Um mandato, ou um cargo, enfim, e ela não estaria preparada, então, para se defender. Portanto, a prescrição é um instituto do direito importantíssimo para evitar que, pelo decurso do tempo, se dificulte a defesa e a prova do réu, né? Bom, quero, nesse ponto ainda, né, aliás no ponto que diz respeito à segurança jurídica, citar uma frase de Arnold Walter que ele diz o seguinte: sem estabilidade jurídica não há investimento, e sem investimento não há aumento de produtividade, crescimento do PIB, melhor distribuição de riqueza. Não há progresso econômico e social possível e não há investimentos que se realizem fora desse contexto da garantia da segurança jurídica. Muito bem, o que o Dr. Arnold Walder está dizendo aqui? Não é? Dá a impressão que ele está falando de algo que diz somente respeito à economia, ou que ele está colocando o elemento econômico no primeiro plano. Não. Direitos fundamentais, a satisfação dos direitos fundamentais, na imensa maioria das vezes, requer recurso. Esse recurso precisa ser gerado. A geração desse recurso requer um ambiente econômico estável. Se nós não temos estabilidade, quem vai fazer investimento num ambiente de total insegurança jurídica?
Se não há investimento, não temos produtividade, não temos aumento do PIB, não temos distribuição da riqueza. Eu sei que a distribuição da riqueza não vem necessariamente do fato de termos produtividade, óbvio que não. Nós precisamos ter o direito primeiro a regular essa distribuição de riqueza, mas o mesmo direito que ele precisa ter normas para distribuir uma riqueza gerada, para que possamos atingir a satisfação desses bens jurídicos fundamentais para os indivíduos, o mesmo direito que prevê essa distribuição de riqueza, no primeiro momento, ele precisa prever uma segurança jurídica. E a prescrição e a decadência são institutos dos mais importantes justamente para assegurar essa segurança jurídica. Muito bem. A prescrição no nosso direito, né? Já sabemos que esses institutos existem e onde é que eles estão? De modo geral, eles estão no nosso Código Civil, artigo 205 e 206, diz lá no artigo 205, 206, aliás, o artigo 206 do Código Civil, diz que quando a lei não estipular um outro prazo de prescrição, o prazo é de 10 anos. Não é? E no artigo 200, isso no 205, no 206 nós temos hipóteses de prescrição, prazos de prescrição de 1 ano, de 2, de 3, de 4 e de 5 anos, para algumas hipóteses que são as que mais ocorrem no nosso direito. Isso tudo está lá no livro dos fatos jurídicos, que faz parte da parte geral do Código Civil. Muito bem. Há vozes no direito administrativo que dizem que isto é norma de direito privado e que, portanto, não se aplica ao direito administrativo, à relação jurídico-administrativa, que ela não seria alvo dessas normas de prescrição e de decadência do nosso Código Civil. Eu discordo desse entendimento porque a parte geral do Código Civil ele não é uma norma de direito privado, ele é uma norma geral. Vejamos aquilo que nós todos os dias nos baseamos nessa parte geral e que nós utilizamos na relação jurídica administrativa nas prefeituras. Vamos lá. Artigo 40 e 42 do Código Civil. O elenco das pessoas jurídicas de direito público. Está lá na parte geral do Código. Responsabilidade civil do Estado por ato de seus agentes. Está lá no artigo 43 do Código Civil. A fixação dos domicílios das pessoas jurídicas de direito público. Está lá também, na parte geral, livro das pessoas do Código Civil. Além disso, o elenco dos bens públicos. Artigos 98 a 103 do Código Civil. E lá nos fatos jurídicos temos estabelecido a prescrição e a decadência. Portanto, essas regras gerais, elas se aplicam a toda a relação jurídica administrativa por uma razão, porque pressupõe sujeito, objeto e um fato prepulsor. Toda a relação jurídica administrativa, a vida, por exemplo, entre um servidor e a administração, entre uma administração pública e alguém que é um fornecedor de produto e serviço, enfim, qualquer relação jurídica administrativa pressupõe um sujeito, um objeto e um fato propulsor, né? Um fato jurídico. E é justamente quando se fala a respeito desse fato jurídico administrativo que se deve levar em conta a prescrição e a decadência. Portanto, quando nós queremos cogitar de prescrição e de decadência, devemos sim pesquisar, devemos consultar o Código Civil na parte geral, porque não se trata de norma de direito privado, mas sim de norma geral. Pois bem, ao dizer isso, acho que os senhores já viram onde é que nós estamos indo, nós estamos a defender que aquelas normas de prescrição que estão lá no Código Civil, elas impactam as relações jurídico-administrativas, entre elas as questões que, marcadas ou não pela improbidade, são levadas ao juízo civil para apuração se houve ou não ato de improbidade. Pois bem, as normas gerais
as normas gerais sobre prescrição e decadência contidas no Código Civil brasileiro aplicam-se à relação jurídico-administrativa, já o dissemos, e quando não forem essas que mencionei, do artigo 206, será aquela geral do artigo 205, de 10 anos. Quero exemplificar aqui alguns prazos prescricionais do Código Civil que eles se aplicam no cotidiano dos órgãos públicos. Por exemplo, há 3 anos, prescreve em 3 anos a pretensão da administração pública em face do particular ao ressarcimento de enriquecimento sem causa, porque o ressarcimento ao enriquecimento sem causa está lá no artigo 206 e, como disse, regra geral. Se é regra geral e aplica-se à administração pública, podemos dizer, então, que prescreve em 3 anos a pretensão da administração pública em face do particular ao ressarcimento de enriquecimento sem causa e também da reparação civil. E em 5 anos prescreve a pretensão da administração pública em face do particular no tocante à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular e também para haver do vencido o que despendeu em juízo. Não é? Então, dentro de uma procuradoria, digamos, aquelas ações que o município venceu e que é preciso executar a verba sucumbencial, prazo prescricional, 5 anos. Da onde que se retira isso? De alguma norma administrativa específica em matéria de prescrição? Não, se retira da norma geral constante do Código Civil. Digamos que uma prefeitura celebre um acordo qualquer, por exemplo, com um servidor que fez um acordo com a administração, depois de ter sido negligente na condução de um veículo, bateu o carro, causou um prejuízo, ele estipula um instrumento particular com a administração, onde ele se compromete a devolver os recursos, enfim. De 5 anos também a prescrição, né, prescreve em 5 anos a pretensão da administração de cobrar a dívida resultante desse instrumento. Muito bem. A prescrição prevista nas normas administrativas agora. Já vimos que a prescrição em matéria de relações jurídicas administrativas se retira do Código Civil, lá dos artigos 205 e 206. Ok. E regras de prescrição específicas, regras administrativas. Temos? Temos, certamente. Agora, nenhuma de caráter geral como aquela do artigo 205 do Código Civil. Não há nenhuma regra que, imitando o artigo 205, diga que, para as hipóteses não previstas, a prescrição em matéria de relação jurídico-administrativa é de 8 anos, 15 anos. Não é? Nós temos apenas aquela que há de se aplicar, que é o prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil. O que nós temos é o inverso disso. Decreto, né, 20.910 de 32, que estabelece a prescrição quinquenal contra a pretensão do particular em face da administração pública, todos sabemos disso, e também a Lei 94/97, no artigo 1º-C, também repete essa prescrição quinquenal da reparação civil contra agentes públicos de prestadoras e de prestadores de serviço. Para além dessas duas previsões, que na verdade elas são inversas, né? Elas estabelecem uma prescrição a favor da administração e não contra, mas falando de prescrição em termos de normas administrativas, nós temos o artigo 174 do Código Tributário Nacional. Ela estabelece uma prescrição quinquenal, né, para a cobrança do crédito tributário. A Lei 9873 de 99, prescrição quinquenal da punição por poder de polícia, e também estabelece uma prescrição trienal intercorrente de processo administrativo. Né, processos que ficam parados por mais de 3 anos prescrevem. Temos também aquela prescrição prevista lá na Lei 4.717 de 65, a Lei da Ação Popular. Artigo 21 estabelece uma prescrição também quinquenal da invalidade do ato lesivo, patrimônio público e reparação civil. E, por último, aquela do qual nós estamos tratando aqui, que é as prescrições em matéria de improbidade. Muito bem.
Quando chegamos na prescrição em matéria de improbidade, chegamos ao artigo 23 da Lei 8.429 de 92. Eu preparei um material para PowerPoint, mas como não temos, vou tentar improvisar aqui e talvez até faça uma leitura desses dispositivos. O artigo 23, ele inicia com uma dicção que fala das ações destinadas a levar efeito às sanções previstas nesta lei. Então, se fala de ações no plural, é porque há mais de uma ação possível, né? Muito embora isso seja muito mais uma atecnia, né, dessa mal feita lei de improbidade. Porque daí no artigo 17 diz que a lei, a ação para se levar a cabo as sanções de improbidade é a ação do rito comum, né, proposta pelo ente prejudicado pelo Ministério Público. Aí depois no artigo 23 fala das ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei. Ou seja, num momento diz que é uma ação e em outro momento diz que são outras ações e não as define, né? Mas, de qualquer maneira, nós sabemos, porque é matéria já pacífica nos nossos tribunais, que as sanções de improbidade elas são exigidas em sede de ação civil pública, aquela baseada na Lei 7.347 de 85. Pois bem, esta lei também não tem uma regra de prescrição. E isso levou o nosso judiciário a legislar, como é costume do nosso judiciário legislar, porque nossas regras jurídicas são muito ruins, e aí o judiciário, tendo que decidir, acaba por criar norma, né? E duas criações interessantes foram feitas. Uma através do RESP 107.0896 aqui de Santa Catarina, em 2010, onde se diz que a prescrição é de 5 anos, isso por aplicação analógica do artigo 21 da Lei da Ação Popular. Então, o STJ entendeu o seguinte: ele pegou o artigo 21 lá da Lei da Ação Popular, que fala da prescrição quinquenal, e disse, a ação civil pública prescreve também em 5 anos, quando visar reparação de ordem patrimonial. Quando for para recompor patrimônio, 5 anos. Quando for para recompor um valor extrapatrimonial, é de 10 anos, e isso também a jurisprudência reconheceu no RESP 144-7102, essa decisão de menos de um ano atrás, dezembro do ano passado. Pois bem, e na lei de improbidade? Na lei de improbidade, nós temos no artigo 23, 3 tipos de prescrição. E é muito mal redigido, né? Eu sei que não é o único dispositivo dessa lei que é mal redigido, mas esse é muito ruim. E a crítica que nós fazemos não é porque exercemos a defesa e então estamos, assim, de certa forma aqui a defender um cliente hipotético, ou enfim. Não é por isso. Por mim, poderia o legislador ter fixado o prazo em 10 anos. Mas que tivesse feito isso. O que o legislador deveria ter feito. Dito quando é que inicia, qual é o termo inicial deste prazo. E a lei é que tem que dizer isso, porque senão a jurisprudência vai dizer, e tem dito absurdos, como nós veremos. Depois, deveria ter fixado um prazo. Os senhores ouviram aqui eu falar várias vezes, prazo quinquenal. Então, o prazo quinquenal nesta matéria é muito utilizado pela nossa legislação. Mas se o legislador acha, né, que os bens públicos merecem uma proteção maior, então teríamos que manter a possibilidade do rejuizamento dessas ações por mais tempo, então que se fixasse um prazo de 10 anos. Se dissesse que a prescrição em matéria de improbidade é de 10 anos para todos, e não, como foi feito, dividindo por classes de pessoas e criando uma série de problemas. O artigo 23, ele diz o seguinte: as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 1. Até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Então, o prefeito, ele, até 5 anos depois
que ele terminar o mandato, ele ainda pode ser demandado contra ele ação de improbidade. Não é? Aliás, ela pode ser demandada em qualquer momento. A prescrição, ela vem como direito de defesa, como exceção. Tá? Mas até antes do nosso Código de Processo Civil, ela sequer poderia ser declarada de ofício pelo juiz. Então, é necessário se invocar o direito de prescrição, de ver prescrita a pretensão punitiva do Estado em face daquele particular. É preciso invocar. Não é? 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com a demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Ora, então, digamos que alguém, servidor desse tribunal, por exemplo, é acusado de um ato de improbidade e vai tentar fazer a conta de quando é que quando é que prescreve essa pretensão punitiva. Ele vai ter que pegar aquele fato e vai tentar enquadrá-lo num tipo disciplinar. Depois, ele vai ter que... E aí, nós podemos ter um grande problema. Né? Podemos ter um grande problema. Sem contar que este enquadramento pode não ser aquele que é feito pela administração quando afora contra ele um processo administrativo disciplinar. Mas, vamos lá, voltando. Esse servidor, ele pega o fato, analisa o tipo que está no Estatuto do Servidor Público, e aí ele encontrando, ele vai verificar a prescrição da pena disciplinar. E aí então, com este dado, é que ele vai saber quando é que é a prescrição para efeito de improbidade. Porque as ações destinadas a levar efeito, etc., como já li, prescrevem dentro do prazo prescricional previsto na lei específica para as faltas disciplinares puníveis com a demissão a bem do serviço público. Eu poderia comentar, mas dado ao tempo, não vou comentar todos os elementos desse dispositivo desastroso. Não é? Quando fala a bem do serviço público, quando fala só da pena de demissão, deixando os demais de fora, enfim. Aí vamos para o terceiro. O terceiro é um dispositivo novo, recente, que fala da prescrição até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei, que são basicamente aquelas entidades que celebram convênios, são as ONGs que celebram convênios com a administração pública e que agora os atos havidos lá dentro, mas em relação que causem prejuízo ao dinheiro público que ali foi colocado pela via do convênio, essas entidades podem responder, os seus atores podem responder por improbidade, e aí o cálculo da prescrição se faz até 5 anos da data da apresentação à administração da prestação de contas final. E aí, os senhores já imaginam, se não tem uma prestação de contas final, já temos mais um problema na contagem desse prazo prescricional. Ou seja, o dispositivo é horroroso. Ele é de uma insegurança jurídica. Vejam que ironia. Quando nós falamos de prescrição e de decadência, nós falamos de segurança jurídica. E o dispositivo, ele gera, por si só, ele gera muita insegurança jurídica, não é? Pois bem, alguns problemas que são gerados, e vou comentar brevemente esses problemas que são gerados pela redação do artigo 23 da Lei de Improbidade. Primeiro, o termo inicial da prescrição. Né? Me parece que o óbvio é que o termo inicial seja o fato. Se estamos falando de um fato, é o fato. Estamos falando de um fato ocorrido no seio da administração pública. É um fato de conteúdo econômico, como diz Marçal Justen Filho. É um ato que é ímprobo, então ele pressupõe um ato de desonesto. Não dá para fazer as escuras, não tem como esconder isso por muito tempo. E se está tão escondido assim que ninguém achou, de certa forma, isso revela uma falta dos órgãos de controle. Mas não se pode colocar o marco inicial da prescrição em outra coisa que não seja a data do próprio ocorrido. Mas não é assim que pensa a jurisprudência. O STJ fixou entendimento, um julgado 2010, o RESP
324, dizendo que o termo acórdão, o prazo prescricional da ação de improbidade, conta-se da ciência inequívoca pelo titular da referida demanda da ocorrência do ato ímprobo, pois a prescrição presume inação daquele que tenha interesse de agir. Então, a questão é a seguinte: como nós temos autor, o ente público e o Ministério Público, vamos pegar aqui o Ministério Público. Então, se o Ministério Público não sabia, não começou ainda o prazo prescricional. Se ele não sabia, então por quanto tempo o Ministério Público pode ficar alegando que desconhece? E o julgado diz outra coisa. Ele diz assim: sendo desinfluente o fato de o ato de improbidade ser de notório conhecimento de outras pessoas que não aquelas que detêm a legitimidade ativa de causa, uma vez que, aí sim, a prescrição presume inação daquele que tem interesse de agir e legitimidade para tanto. Ou seja, se o Ministério Público puder dizer que nunca recebeu uma representação, então ele poderá dizer que o termo inicial da prescrição não correu. Então, se o Ministério Público receber uma representação, digamos, 7, 8 anos depois do fato, vai dizer que a partir dali, então, é que se inicia o prazo da prescrição, porque ali começou a ciência, ali se sabe a ciência do fato. Obviamente que isso é absurdo. Porque se fosse 50 anos depois, então, iniciaria 50 anos depois a prescrição. Não é? Doutor Manolo, Pois não? Perdão, só para informar que estamos caminhando para os minutos finais. Bom, então, eu posso enviar questões relativas à prescrição em relação a particulares, pretensão condenatória prescrita, mandatos sucessivos, né, quando o prefeito tem vários mandatos, o STJ tem entendido que é do último, cumulação entre cargo efetivo e cargo comissionado, prescrição para servidores efetivos, prescrição para conveniados e ONGs, e vou passar, desde logo, a última questão, que é a questão da imprescritibilidade, esta com forte no parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição. Ela diz que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Com base nesse dispositivo, o Supremo entendeu que, num determinado momento, o Supremo entendeu que as ações visando ressarcimento são imprescritíveis. Vale dizer que se alguém quisesse ir, então, ao arquivo histórico e identificar lá um fato que tenha causado dano ao erário, poderia representar o Ministério Público, e o Ministério Público poderia ajuizar uma ação para a recomposição desse dano ao erário, digamos, 30 ou 40 anos depois, não é? Porque é imprescritível essa pretensão ao ressarcimento. Isto foi abrandado, apesar de ser uma decisão do Supremo, isto foi abrandado recentemente, não é? Quando não diz respeito ao ato de improbidade, tá? Por uma decisão de 2016, fevereiro do ano passado, onde se diz que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. E nós tivemos, isso foi foi numa decisão decorrente de uma repercussão geral, e temos outra repercussão geral, esta a mais importante, ainda não foi julgada, que é o tema 897 do Supremo, aonde o Supremo deverá enfrentar a imprescritibilidade em caso de ressarcimento de erário decorrente de ato de improbidade. E a expectativa que temos desse julgamento, que deverá ocorrer brevemente, é que se confirme que o ressarcimento, quando ele ocorrer de ato de improbidade, ele provavelmente vai continuar sendo imprescritível. Lembrando a todos os senhores que o artigo 1030 e 1042 do CPC consideram irrecorríveis aquelas decisões quando fundadas em decisão de repercussão geral. Portanto, isso vai dificultar grandemente a defesa dos agentes públicos e de outros acusados por improbidade, aumentando ainda mais o nosso assombro frente a essa persecução que o Estado brasileiro vem fazendo e que não vem diminuindo a corrupção, vem, isso sim, perpetuando injustiças. Obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, doutor Manolo. Peço desculpas pela interrupção. E enquanto eu faço a entrega dos certificados, eu passo a palavra para a nossa cerimonialista para encerrar os trabalhos e convidá-los para os de amanhã. Muito obrigado. Quero dizer que é uma honra muito grande participar desse debate, dessa mesa, junto com meus colegas do IDASC, Manolo, Rui e Marcelo. São amigos, são juristas eméritos, advogados eminentes, e realmente eu sei que falo por todos quando agradeço pelo brilhantismo das palestras. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez, então, ao Dr. Ricardo Ribas e aos nossos palestrantes da tarde, aos senhores que ficaram até agora, e convidamos para o início das atividades do último dia do 7º Congresso de Direito Administrativo, amanhã às 8h30, com um debate que vai tratar das medidas diante da queda da arrecadação. Uma boa noite a todos e até amanhã de manhã.